Fala moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Fala moçada do curso de Astronomia para o OBA, tudo bem com vocês? Hoje Astronáutica parte 3, pretendo fechar por aqui essas 3 primeiras aulas de Astronáutica. Lembrando que Astronáutica parte 1 falamos da missão Apollo, Astronáutica parte 2 falamos dos ônibus espaciais e também da nave Soyuz, e agora eu fecho falando sobre o projeto Artemis e a nave Orion, que tem aí uma perspectiva muito grande para o futuro da exploração espacial, inclusive com uma nova visita à Lua e também uma visita, por que não, a Marte. Bom, acontece o seguinte, falar de astronáutica nessa terceira parte, depois da missão Apollo e também dos ônibus espaciais, é complexo, porque, na verdade, a NASA ainda continua sendo a grande referência na exploração espacial. Mas o fato é que grandes empresas, não só particulares, mas também governamentais em outros países, evoluíram muito nos últimos anos na exploração espacial. Não poderíamos deixar de citar, por exemplo, a ESA, que é um complexo formado por vários países da Europa, sediado em Paris, com lançamento na Guiana Francesa, que hoje tem, inclusive, parceria com a NASA, e isso é muito importante. Não poderíamos deixar de falar também sobre a Agência Espacial Japonesa, que também tem lançamento de foguetes. A China, apesar do esquema muito fechado, muito difícil de se obter informações, mas também ela está investindo pesado, alto, na exploração espacial, até mesmo numa competição com os Estados Unidos. É uma pena que ainda haja esse tipo de pensamento. Poderia-se agrupar todas as agências pelo mundo afora e fazer uma exploração espacial, de repente, muito mais salutar, muito mais interessante, com muito mais conquistas. Mas faz parte do ser humano. E também até mesmo a Agência Espacial Indiana, que também está investindo pesado na astronomia, na exploração espacial. Enfim, nós temos uma série de agências espaciais hoje espalhadas pelo mundo, e até esqueci de comentar sobre as empresas particulares que estão investindo pesado também, fazendo parceria com essas agências estatais, e isso também é interessante. Não podemos deixar de falar do visionário Elon Musk, uma vez que o cara também investindo pesado, entre outras empresas que também estão investindo pesado e fazendo parcerias com as estatais pelo mundo afora. Enfim, a exploração espacial continua, temos aí um futuro ainda incerto. Nos últimos anos, a exploração espacial se destinou praticamente a lançar sondas, satélites para o espaço e também o abastecimento da Estação Espacial Internacional. E agora a gente vislumbra aí pela frente uma possibilidade de novamente a gente buscar uma viagem para a Lua e até mesmo, por que não, como eu disse, uma viagem para Marte, enfim, para outros planetas do Sistema Solar. O fato é que o projeto Artemis, que está saindo aí no papel muito lentamente, nós tínhamos previsão para esse ano da Artemis 1 e não foi realizado devido a não só problemas logísticos, mas também devido à pandemia. A previsão agora é que a Artemis 1, que é uma nave não tripulada ainda, seja enviada ao espaço em 2021, até o final de 2021. Depois vem a Artemis 2, que já vai para o espaço com tripulação, até a provável ida do homem até a Lua. Muito bem, com isso então nós fechamos com essa aula, fala um pouco sobre o projeto Artemis, fala um pouco sobre as agências espaciais pelo mundo, e aí finalizamos essa parte de astronáutica, esse primeiro ciclo de aulas de astronáutica preparativos para o OBA. Sempre importante destacar que, se você que assistiu às aulas anteriores, Projeto Apollo, depois ônibus espacial, nave Soyuz, não pode esquecer dos componentes para um evento desse, que são foguete
e seus estágios, 2, 3 estágios, as naves que podem ser tripuladas ou não, e aí você tem os módulos de comando, módulo de serviço e até mesmo quando você vai para a Lua com o módulo lunar. Essas partes, esses componentes que compõem toda a estrutura do foguete mais as naves, o OBA explora muito. Isso cai bastante nas provas do OBA. Sempre tem 10 questões e as 3 últimas questões, sem dúvida, são sobre astronáutica, utilizando muita física e muito dessas partes dessas naves. Então, nunca se esqueça desses componentes. E para a aula de hoje, então, a gente fecha esse ciclo de astronáutica. Espero que você curta. Vamos à aula Astronáutica parte 3, beleza? Muito bem, moçada, então vamos lá. Aula de Astronáutica, parte 3, o futuro. O que é que nós temos aí pela frente? Vamos ver. Bom, primeira coisa que nós temos de extremamente importante é esse projeto Artemis, que está em pauta. Vamos falar um pouquinho sobre ele, vamos falar sobre tudo, o que é o projeto, vamos falar sobre o lançador e sobre a nave espacial especialmente. O que é o programa? É um programa de voo espacial tripulado, desenvolvido pela NASA, só que hoje é uma coisa muito interessante, tá? Não é só a NASA, como eu disse lá na introdução. A NASA, claro, ela está ainda na liderança, ainda é uma grande referência para a exploração espacial, mas o fato é que fizeram uma coisa muito inteligente, na minha opinião, nos últimos anos, que é a parceria com empresas de voo espacial e comercial e também com parceiros internacionais, principalmente a ESA. Também a agência japonesa. Vou falar um pouquinho das agências no final dessa aula. Com o objetivo de pousar a primeira mulher e o próximo homem à Lua em 2024. Mas não é só isso, tá? O programa prevê também uma estação espacial em torno da Lua. Eu não coloquei aí, ou sim, deixa eu ver, não, acho que não coloquei. Coloca um pouco mais coloca um pouco mais para frente. Que é uma estação espacial em torno da Lua e também uma visita do homem ao planeta Marte. Isso também está na pauta desse programa Artemis. Além de uma possível também viagem até um asteroide. Então, olha só, o Artemis seria os primeiros passos no objetivo de longo prazo de estabelecer presença norte-americana sustentável na Lua, nessa estação espacial que eu disse, né? Criando a fundação para que empresas privadas construam uma base e eventualmente enviar humanos para Marte. E claro, aí também já tem, com a presença das empresas comerciais, já tem também uma coisa chamada turismo espacial, galera. Quem tiver grana vai lá na Lua. Olha só que interessante. Esse é o logo do projeto, dois dos logos eu coloco aí para vocês. E só para informar, moçada, que na mitologia grega, Artemis, a deusa da caça e da lua, é a irmã gêmea, sabe de quem? Apolo, que foi a missão lá dos anos 70 que levou o homem à lua. Assim como o Apolo teve Apolo 11, 12, 13 até a 18, o projeto Artemis, você vai ver um pouco mais para frente, que ele tem também várias viagens previstas, várias missões previstas, né? Tá aí, ó, lista de missões do programa Artemis. A primeira missão já era para ter acontecido em junho desse ano, mas infelizmente por uma questão de logística e também da pandemia foi adiado para 2021. É o primeiro voo, vamos dizer assim, teste, né? Primeiro voo aí já começa a surgir o nome do foguete lançador e também da nave, né? O foguete lançador é o Space Launch System, o SLS, a partir de agora eu falo sempre SLS. E da nave Orion, que é uma supernave, também falo dela daqui a pouco, as características, que é a nave que vai levar os astronautas. Como eu disse, era para ser em junho desse ano, 2020, esse voo, ele foi adiado para 2021. Final de 2021 já, está em dezembro, se não me engano. A espaçonave Orion passará aproximadamente de 3 a 5 semanas no espaço nessa primeira viagem, tá? Na Artemis 1. Incluindo 6 dias em órbita retrógrada ao redor da Lua. Será a missão que precede a Artemis 2. A Artemis 2, a previsão dela é para 2023, provavelmente vai mudar. Apesar que eles estão falando que querem levar o homem à Lua até 2024, né? Mas eu acho que não sei se vai dar.
Essa missão ela já é tripulada e ela vai fazer um sobrevoo na Lua e ela tem uma previsão de 10 dias de duração. A Artemis 3 é essa que está prevista para poder ir à Lua. A previsão dela é de 30 dias de viagem. Seria para 2024. Mas vamos ver o que acontece, né? Talvez agora com a participação das empresas privadas, isso sai um pouco mais rápido. E aí, as missões de 4 a 8, que é a partir de 2025, a gente ainda não tem, né, uma definição, né, para quem sabe onde. Eu acredito que essas missões aí, elas vão levar os equipamentos que vão eventualmente fazer a estação espacial em torno da Lua e também as que vão provavelmente até Marte. Quais são os objetivos do programa Artemis? Acho que já falei um pouco aqui, né? Retorno do homem à Lua e também da primeira mulher até a Lua. Ida do homem a Marte. Quando eu falo homem aí, significa ser humano, tá? Pode ser que tenhamos uma astronauta, por que não? A estação que eles vão construir no entorno da Lua é a chamada Gateway. O desenvolvimento da Gateway inclui todos os parceiros da ISS. A ESA, a NASA, a Roscosmos da Rússia, a JAXA, que é a japonesa, e a CSA, que é canadense. A construção está prevista para ocorrer na década de 2020. As áreas científicas a serem estudadas na plataforma deverão incluir ciência planetária, astrofísica, observações da Terra, heliofísica, biologia espacial e saúde. Mais ou menos a mesma coisa que a gente faz por aqui. Essa é uma concepção artística da plataforma orbital lunar, né, que é a Gateway, orbitando a Lua. A Orion estaria acoplada à esquerda. A Orion seria o ônibus espacial, né, gente, que vai levar os astronautas em qualquer uma dessas missões. Falaremos dela já já. Esse é um esqueminha que a NASA divulga para Artemis 1, que é aquela primeira missão que vai fazer os testes, né? Então, depois dá uma olhadinha com atenção aí, tem muitas informações que estão em inglês. Então, ela vai sair da Terra, ela vai orbitar a Lua, inclusive parte do movimento vai ser retrógrado, ou seja, ela vai viajar no sentido contrário à rotação da Lua. Então, essa é uma maquetezinha aí da Artemis 1, que é a primeira viagem. Essa sim está, digamos assim, já comprometida que vai ser isso daí, né? Artemis 2 tem uma previsão, Artemis 3 também, mas muita coisa pode mudar. E aí a nave. A nave que vai fazer parte desse projeto é a nave Orion. Ela está sendo desenvolvida já tem algumas décadas. Essa é uma concepção artística da nave em órbita terrestre. Se vocês, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a Crew Dragon, que é a do Elon Musk, e tem uma concepção artística dela e depois a gente vai comparar com uma foto real. Então hoje, devido à informatização, a gente consegue fazer uma concepção artística bem perto da realidade da coisa. Essa nave será desenvolvida pela NASA para exploração humana do espaço profundo, construída para transportar astronautas à Lua, a Marte e asteroides. Ela está dividida em duas partes, ela tem um módulo de comando e um módulo de serviço. O módulo de serviço é fornecido pela ESA, como eu disse, tem uma parceria muito legal aí. O primeiro teste não tripulado da Orion foi realizado com sucesso em 5 de dezembro de 2014. Então, na verdade, ela já passou por vários testes, inclusive teve um no ano passado, 2019, que foi aquele teste de lançamento, em que se alguma coisa der errado com o foguete ou houver uma explosão, você tem aquele foguete adicional para poder puxar a nave e salvar os astronautas, né? Então esse teste foi realizado no ano passado. Se estivéssemos em sala de aula, eu iria mostrar para vocês um videozinho da NASA no YouTube. Mas se alguém tiver um tempinho aí, dá uma olhada, porque tem um teste que é bem interessante. Quais são os dados técnicos dessa nave? Ela tem uma altura de 3,3 metros, diâmetro de 5 metros, e ela tem dois módulos, né? O módulo de comando e o módulo de serviço. Tripulação, ela suporta de 2 a 6 astronautas. Módulo de comando serve de habitação para os tripulantes, fornece armazenamento para materiais de consumo e instrumentos de pesquisa,
e serve como porto de acoplagem para transferência de tripulações. É a única parte da espaçonave que retorna à Terra após a missão. Módulo de serviço é o veículo de carga desenvolvido pela ESA, serve também de suporte das tripulações da Estação Espacial Internacional, como módulo de serviço e adaptado para o módulo de comando da Orion. Então, esse módulo de serviço que a ESA fez já é baseado no módulo que eles têm que leva equipamento para a ISS. Isso é interessante. E ela tem o sistema de abortagem de lançamento, que é esse que eu disse no slide anterior, que foi testado no ano passado. A Orion é equipada com um sistema de escape de emergência e possui um potente foguete de combustível sólido na ponta do conjunto foguete-cápsula, capaz de ejetar o módulo de comando e sua tripulação para longe do foguete se ele apresentar algum defeito durante o lançamento inicial, até o momento em que o primeiro estágio seja ejetado, ou seja, ela vai permanecer lá até o primeiro estágio ser ejetado, quando a nave já está numa altitude legal e em segurança. Em 5 de dezembro de 2014, foi feito o lançamento da espaçonave sem tripulação para o teste que consistiu em realizar 2 órbitas em volta da Terra, uma delas a mais de 5,8 mil quilômetros de distância, dentro do cinturão de Van Allen. Esse cinturão aí é uma região lá do espaço onde está concentrada a maior parte do efeito do campo magnético terrestre. Isso é bem interessante, não vou entrar em detalhes aqui agora não, mas esse é o chamado cinturão de Van Allen. E aí ela foi nessa viagem testar equipamentos críticos de segurança, fazer análises das estruturas da nave e retornar pousando no oceano. Depois de cumprir o planejado, num voo de cerca de 4 horas e meia, a cápsula pousou no Oceano Pacífico, 1.000 quilômetros a oeste de San Diego, onde foi recolhida do oceano pelas equipes de resgate da NASA e da Marinha. A agência espacial informou que a nave funcionou quase à perfeição e que pousou no mar a apenas 1 milha fora do ponto previsto. Esse foi o lançamento dela em 2014. Tá? A Orion é lançada em seu primeiro teste não tripulado. Um sistema de foguetes aí que a NASA tem, que fez o lançamento. Não é ainda o foguete oficial do programa Artemis, ok? E aí sim vem o veículo de lançamento, que vai ser usado nesse projeto. Como eu disse, é o Space Launch System, SLS, foguete descartável, e ele é derivado do ônibus espacial. O SLS será o foguete mais poderoso em operação, com um impulso total maior do que o Saturno V, lembra dele? É aquele mesmo da missão Apollo. Esses são alguns estágios do SLS, tá, que está sendo desenvolvido. Alguns desses foguetes, eles vão, digamos assim, eles vão ter funções diferentes. Tá? O SLS Bloco 2 que você está vendo aí, ele é o estágio final, mas nós vamos ter também versões só para transporte de cargas, visando na futura estação espacial em torno da Lua. Então essa é a evolução planejada do SLS, o veículo de lançamento principal da Orion. O SLS servirá como foguete principal da Orion, enquanto foguetes comerciais deverão lançar vários elementos do projeto Artemis. Então aí tem um detalhe interessante. Ó, essas parcerias que a NASA tem feito com empresas, você pega, por exemplo, a SpaceX, ela tem seus foguetes. Então essa estação espacial que se pretende construir em torno da Lua, claro que o projeto Artemis vai levar muito dos equipamentos, mas nós teremos também foguetes comerciais fazendo essas missões. Estão planejadas 3 versões do SLS, Bloco 1, Bloco 1B e o Bloco 2. Cada um usará o mesmo núcleo central, com 4 motores principais, mas o Bloco 1B terá um segundo estágio mais poderoso, chamado de Exploration, Upper Stage, EUS. E o Bloco 2 combinará o EUS com um booster atualizados. O Bloco 1 tem uma capacidade de carga básica para as ALEO. O que é ALEO? Lembra? São as órbitas baixas da Terra, tá? De 95 toneladas métricas. E o Bloco 1 terá uma carga básica de 105 toneladas métricas. O Bloco 2 proposto terá uma capacidade de lançamento de 130 toneladas métricas, o que é parecido com o Saturno V. Então são 3 foguetes distintos, né? Cada um com as suas características e especificações, cada um com as suas funções.
Vários lançamentos anteriormente planejados para ocorrer no Bloco 1 agora são esperados para voar em veículos comerciais, como o Falcon Heavy da SpaceX do Elon Musk. O Bloco 1B será principalmente usado para transferência de tripulações e logística, em vez da construção do Gateway. Então, quer dizer, ele não será utilizado no lançamento de equipamentos da estação em torno da Lua. Está planejado que um Bloco 1B não tripulado lance o Lunar Surface Ascent em 2028, que seria a primeira parte do projeto avançado do programa Artemis. O desenvolvimento do Bloco 2 deverá começar no fim da década de 2020, depois da NASA já estar na Lua e então mude o foco para Marte, ou seja, a Estação Espacial Lunar já estará em funcionamento. E aí, moçada, isso aqui, as casas de apostas pelo mundo afora estão começando já a disputar aí, a verificar qual vai ser a mulher que será lançada ao espaço. Vocês têm aí 12 astronautas da NASA hoje em dia e que são treinadas e uma delas será escolhida para a viagem à Lua. Minhas candidatas, na parte superior da esquerda para a direita, a segunda. E na parte inferior, a primeira da esquerda para a direita. Eu acredito que uma dessas duas deve ser a sortuda que vai viajar até a Lua. Muito bem. Boa sorte, queridas, no sorteio e boa viagem para a sortuda, porque vai ser uma bela viagem. Bom, aquele foi então o programa Artemis. É claro que a gente não tem como, digamos assim, falar muito, porque é um projeto que ainda está avançando. Tem problemas sérios na parte logística, porque devido a recursos financeiros, mas como eu disse, eu acho que a participação de empresas internacionais, de empresas comerciais e também de agências internacionais, eu acho que o projeto ele vai sendo construído aos poucos, mas ele vai sair. Tá? Então, futuramente aí teremos muita coisa boa no espaço. E aí, nessa aula, eu queria falar um pouquinho sobre o projeto aí do Elon Musk, que é o projeto que levou novamente o homem ao espaço. Ocorreu nesse ano, em maio, no dia 30 de maio, e é uma dessas empresas privadas que eu citei aí durante a aula, que tem parceria hoje com a NASA. E é extremamente importante essas parcerias, porque tira um pouco o peso sobre estatais, governamentais. Então, quer dizer, a participação de empresas comerciais, evidentemente que visam lucro, é muito útil e salutar aí para a sequência da exploração espacial. Então eu não poderia deixar de falar um pouquinho nessa aula sobre o equipamento que levou novamente o homem ao espaço a partir do Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. E aí eu começo falando um pouquinho sobre o foguete de lançamento, que é o Falcon Heavy, o FH. Na verdade, o Falcon Heavy ele é uma versão final de vários foguetes que foram sendo projetados, testados e ajustados até essa versão aí do Falcon Heavy, que é a chamada versão pesada do foguete Falcon 9 da SpaceX. O veículo consiste em 3 núcleos do Falcon 9 amarrados, dando ao foguete uma incrível quantidade de energia. O Falcon 9 tem 9 motores de foguetes principais, então existem um total de 27 motores, os quais serão usados para enviar este foguete para o espaço. Nenhum outro foguete de trabalho já usou tantos motores. É o foguete mais poderoso do mundo em operação e o maior desde o Saturno V. Ele é um veículo de lançamento reutilizável, parte dele é reutilizável, bem interessante. Aí está uma imagem do Falcon Heavy. Ele tem uma altura de 70 metros, um diâmetro de 3,66 metros e ele tem uma massa de 1.420.788 kg. Esse é o Falcon Heavy, em 28 de dezembro de 2007, no LC-39A, que é uma das plataformas de lançamento.
preparado para o seu primeiro lançamento. Esse LC-39A é uma das plataformas de lançamento lá do Cabo Canaveral, ok? É um foguete de 2 estágios, é movido pelos motores Merlin, também desenvolvidos pela SpaceX. O combustível é oxigênio líquido, chamado LOX, e querosene refinado, que é o RP1, como propelentes. O Falcon Heavy é parcialmente reutilizável, com o primeiro estágio sendo capaz de reentrar na atmosfera e pousar verticalmente após se separar do segundo estágio. Vimos isso aí no lançamento agora em maio, o foguete pousando de volta no mar, né? E aí bem interessante essa situação, uma vez que sendo reutilizável, você tem um custo menor aí para fazer essa exploração espacial, né? Ele pode transportar cargas de até 22.800 kg para as órbitas baixas da Terra e até de 8.300 kg para o GTO. Lembra o que era o GTO? São as órbitas geoestacionárias, ou seja, por volta de 36.000 km de altitude. E aí a nave que vai nesse foguete, que é a Crew Dragon. É a designação da nave capaz de levar carga ou uma tripulação de até 7 pessoas a uma órbita baixa também, a uma LEO. A nave, assim como o foguete, também teve várias versões até chegar a essa versão final. Vários testes foram feitos, e é claro, isso é necessário, né, para trazer segurança para a equipe. E essa é a versão final dela, veremos uma foto dela aí, olha. Na base, uma foto original, essa linda nave. Ela tem capacidade de se ligar aos segmentos não russos da ISS. Então ela foi programada ali para poder acoplar na ISS em qualquer das partes, seja a parte americana, seja a parte russa. Claro, desenvolvida e fabricada pela SpaceX, uma empresa privada dos Estados Unidos. Ela tem uma altura de 8,1 metros, um diâmetro de 4 metros, volume de 9,3 metros cúbicos e tem uma massa total de 9.525 kg. O lançamento da Crew Dragon em 30 de 5 de 2020 foi agora esse ano, né, no mês de maio. Era para ter sido no dia 27, se não me engano, mas aí o mau tempo atrasou e foi num sábado, um dia lindo, histórico. Eu acompanhei todo o lançamento. Levando 2 astronautas, que foi o Robert Behnken e também o Douglas Hurley, para a ISS. Essa é o foguete com a nave na base de lançamento, momentos antes do lançamento. Esse é o lançamento, uma foto de uma certa distância. E aqui, olha só que linda imagem. Lembra do programa Apollo? Lembra como era a base? Ou seja, o interior da nave totalmente diferente. Hoje você tem essa nave totalmente informatizada, com painéis de 4K e assim por diante, ou seja, maravilhosa. A cápsula Crew Dragon entrou em órbita baixa da Terra 12 minutos após o lançamento, às 16 horas e 22 minutos, horário de Brasília. Logo em seguida, foi possível ver um dinossauro de pelúcia flutuando entre os astronautas. Tem fotos disso daí, eu não coloquei aqui não, mas tem fotos, tá? Já está sobre a influência do efeito rotacional com pouca gravidade. Essa é mais uma foto do interior, tá aí, ó, tudo tétil, o cara toca, consegue, né, já tem uma foto aí à direita da Estação Espacial Internacional, outra à esquerda, e os caras fazendo já a preparação para o acoplamento. Belíssima imagem e belíssima nave. Essa já é uma foto a partir da Estação Espacial Internacional, ela se preparando, ela abriu uma cúpula, essa ponta da nave, né? Então ela abre para poder fazer o acoplamento na Estação Espacial Internacional. E essa foto já mostra ela acoplada à Estação Espacial Internacional. Belíssima imagem. Essa não é uma foto original, é uma concepção artística. É aqui que eu quero mostrar para vocês como que a concepção artística, né, feita por computador, hoje em dia é muito real comparado com as fotos originais que vocês acabaram de ver. Então tá aí uma representação artística da espaçonave Dragon CRS, também chamada assim, preste a ser acoplada à ISS para a entrega de cargas e mantimentos. Acho que essa é uma versão anterior. E aí, moçada, para poder fechar, algumas agências espaciais pelo mundo.
Uma das mais importantes é a Agência Espacial Europeia, em francês ASI, em inglês ESA. É uma organização intergovernamental com 22 Estados-membros, né? Você tem a França, você tem a Inglaterra, você tem a Bélgica, você tem a Holanda. Então, vários países participam. Ela foi fundada em 1975 e tem sede em Paris. Entre os programas da ESA estão voos espaciais tripulados, principalmente através da participação da ISS. Ela tem uma grande influência, uma grande participação na Estação Espacial Internacional. Lançamento e operação de missões de exploração não tripuladas para outros planetas e a Lua. A observação da Terra, ciências e telecomunicações então estão entre os seus trabalhos. Ela utiliza o Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, além da concepção de veículos de lançamento também. Escolhida pela sua proximidade à linha do Equador, o que permite acessos mais fáceis, menos combustível para uma determinada massa. Há orbitadores de importância comercial como a GEL. O tal detalhe, essa agência ela faz lançamentos para empresas comerciais de satélites de altura, então ela tem uma atividade muito intensa e é, claro, talvez a segunda agência mais rica do mundo em termos comerciais. Ela utiliza o Ariane 5, que é o principal veículo de lançamento, que é um foguete legalzinho, tá aí, ó, esse foguete na Guiana Francesa. Ele tem a parte principal e tem dois boosters laterais. Esse é o Ariane 5. Também é um foguete que teve evoluções, tá? Ariane 1, 2, 3, 4, 5. A versão que voa atualmente é o Ariane 5. E já tem projetado o Ariane 6, que é o futuro foguete deles. O Ariane 5 sofreu uma falha no seu primeiro voo, porém ele está firme no mercado e fortemente competitivo. É o que eu disse, né? A Agência Espacial Europeia ela faz muitos voos comerciais de satélites. Esse é um dos carros-chefe dela. Então, o foguetinho aí é o foguete de lançamento. Ele tem mais de 70 lançamentos bem-sucedidos. O lançamento do veículo sucessor do Ariane 5, ou seja, o Ariane 6, já está em fase de definição e está previsto para entrar em serviço nos anos 2020. Houve atrasos devido ao problema da pandemia, mas ele entra em operação ainda nessa década. A ESA fez uma parceria com a NASA no primeiro telescópio em alta órbita do mundo, lançado em 1978, e operou com sucesso por 18 anos. Se não me engano, esse telescópio acho que foi o Kepler, para descoberta de planetas, uma parceria da NASA com a ESA. E ela fez também uma série de projetos na órbita da Terra, né? Desde 1986, ela começou o projeto Giotto, a primeira missão no espaço profundo para estudar o cometa Halley. Teve um outro cometa também que acho que ela participou do estudo, não lembro agora qual. Hipparcos é uma missão de mapeamento de estrelas, foi lançada em 1989. Na década de 1990, as missões Soil, Ulysses e o telescópio Hubble foram todos feitos em conjunto com a NASA. Entre as missões científicas em cooperação com a NASA estão a sonda espacial Cassini-Rings, para a qual a ESA contribuiu através da construção do Rings, que é um módulo de pouso em Titã. A agência faz parte da construção da operação da ISS, tendo construído o módulo Columbus. Isso é importante, acho que eu falei disso em aulas anteriores lá no ônibus espacial. Um laboratório de ciência que foi colocado em órbita em fevereiro de 2008, durante a missão STS-122 do Atlantis. Lembra das missões dos ônibus espaciais? Esse era o código. Também é responsável pela construção do veículo de transferência automatizado, o ATV, um veículo espacial não tripulado para servir a ISS, maior que o Progress, aquele da nave russa. Outra agência interessante e importante é a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, ou a JAXA. É a Agência Espacial do Japão. A sede da agência está localizada em Chofu, Tóquio, e a principal base de lançamento é o Centro Espacial de Tanegashima, localizado na ilha de mesmo nome. Utiliza um foguete chamado H-2A, da antiga NASA, para lançar satélites de testes de engenharia e satélites de meteorologia, que é um dos focos da agência.
Para missões científicas, como a de astronomia, de raio-x, a JACA tem utilizado foguetes M5 da antiga Agência Espacial ISAS. Está desenvolvendo junto com as indústrias, mais uma vez comercial, né, o foguete GX, que vai ser um foguetinho aí poderoso que eles estão projetando. O GX será o primeiro foguete a utilizar gás natural, isso é interessante e importante, como propelente. Para experimentos em alta atmosfera, a JACA possui os foguetes SS-520, S-520 e S-310. Esse é um foguetinho que é o H2AF-11, no Centro Espacial de Tanegashima. A JACA mantém diversas missões em andamento. As mais importantes são a Selene, que é uma sonda que está em órbita na Lua, fazendo um completo mapeamento geográfico e mineral, utilizando 2 mini-satélites para fazer imagens em 3D e uma câmera de alta resolução HDTV para filmagens em alta definição. E também tem o Laboratório Kibo, parte de um complexo da ISS, também tem partes dele na ISS, e o Icarus, que é um veleiro solar que examina Vênus. E aí nós temos a Agência Espacial Chinesa. Complicado de falar da China, porque enquanto o mundo está se unindo nas suas estações, nos seus centros de pesquisa espacial, fazendo parcerias para otimizar toda a logística de lançamentos, de construção de foguetes, de construção de naves e também para efeitos financeiros, é claro, a China está isolada, né? Mas o fato é que a administração espacial deles está em evidência, está crescendo e tem alguns projetos interessantes, mas é o tal detalhe, está sozinha, né? Então é a Administração Espacial Nacional da China, Departamento Nacional de Astronáutica, agência espacial estatal da República Popular da China, responsável pelo Programa Espacial Chinês. Também é responsável pelo planejamento e desenvolvimento das atividades espaciais do país, quer dizer, tudo lá centrado no governo. Quais são as principais ações? Satélites científicos, sondas espaciais. Agora, eles têm alguns planos ousados, né? Um deles está em andamento nesse momento, que é a implementação de seu projeto lunar não tripulado, que consiste em a viagem até o satélite, um voo orbital e o envio de uma sonda ao solo lunar. Isso já foi feito. Deu um probleminha no começo, mas parece que depois a sonda começou a funcionar. A previsão é que haja um retorno dessa sonda trazendo amostras do solo. Essa parte ainda não foi fechada. O que mais? Eles querem construir uma base orbital e enviar uma missão tripulada à Lua nos anos 2020. Difícil. Missões não tripuladas a Marte até 2033, seguida por uma descida de chineses no planeta entre 2040 e 2060. Difícil. Esse é o logo, a coisa mais perto que eu consegui de informações da Agência Espacial Chinesa, né? Ali não é fácil. Muito bem, moçada. Com isso, fechamos essa aula. Falei um pouquinho das agências espaciais, não falei de todas, tem muitas outras agências, tem a canadense, tem a indiana, mas não daria para colocar tudo aqui, a aula ficaria muito extensa. Eu acho que citei aí as mais importantes. E aí vem uma pergunta. E o Brasil? Tem agência espacial? Já teve. Infelizmente, com o acidente que aconteceu em Alcântara, algumas décadas atrás, onde morreram, se não me engano, 14 cientistas brasileiros, a coisa meio que parou. Infelizmente, no Brasil as coisas não funcionam. Até mesmo uma parceria que estava previsto com a NASA, porque o Brasil tem uma vantagem de Alcântara que está bem próximo à linha do Equador, o que facilita muito o lançamento de naves por uma questão de economia de combustível. Mas aí inventaram uma história de soberania nacional, tal tudo, e infelizmente o Brasil, meu querido, esquece. É lamentável dizer isso, mas não vejo o futuro no Brasil na exploração espacial. Nós temos ali em São José dos Campos um complexo que é o IAE, o INPE e o ITA, ou seja, órgãos que trabalham nessa área e que têm condições de desenvolver pesquisa
e fazer muita coisa, mas infelizmente no Brasil falta vontade política, entre outras coisas. Então eu prefiro pensar o seguinte, num primeiro momento, Agência Espacial Brasileira, esquece. Lamento. Por hoje é isso, se gostou da aula já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, dedada aí no dedão do like. Um grande abraço e até a próxima.